E hoje, gente, no nosso quadro aqui da Unimed Costa Oeste, né, dessa segunda-feira, nós vamos falar sobre aneurisma cerebral. E o nosso convidado é o neurocirurgião, né, o Dr. Carlos Rocha Júnior. Ele está aqui ao vivo para tirar nossas dúvidas de vocês de casa também, através do nosso WhatsApp, que é o 459954747. Boa tarde, Dr. Carlos. Bem-vindo novamente ao nosso Boa Ver tarde, Mais. Mauro. Muito obrigado pelo convite. Dr. Carlos, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente, né, o que é o aneurisma cerebral, porque ele tem vários tipos também ali. Isso. Aneurisma cerebral é um defeito, ele é causado, né, por um defeito na parede do vaso. Então, ele é uma deformidade na parede do vaso que pode expandir na forma circular em geral, como se fosse uma bexiga, né? E ele pode causar problemas tanto pela compressão das estruturas vizinhas ou pela sua ruptura. Então, o aneurisma é um problema, é uma deformidade na parede do vaso sanguíneo. Aqui nós estamos falando mais especificamente das artérias cerebrais, né? Que são aqueles vasos que estão levando nutrientes, levando oxigênio. Esses são os aneurismas mais perigosos, digamos assim. E existe vários tipos, doutor? Sim, existem vários tipos. A gente pode classificar de várias maneiras, pelo formato, pelo tamanho, pela causa, né? Mas o mais comum é a gente classificar pelo formato. Então são aneurismas bem arredondados, com uma entrada bem pequena, são considerados aneurismas saculares. Quando ele tem um formato mais alongado, né, mais suave, assim, são aneurismas fusiformes. Eles podem ser bem pequenininhos, pegar um lado só da parede do vaso sanguíneo, são considerados aneurismas de tipo blister, né? E a gente tem os aneurismas que eles acontecem por um defeito entre as camadas da parede do vaso sanguíneo. Então, eles são chamados de aneurismas dissecantes. Doutor, e quais que são as causas do aneurisma cerebral? Tem uma causa específica? O aneurisma é considerado uma doença multifatorial. Então, a pessoa tem um defeito na parede do vaso sanguíneo e esse defeito pode ser já ter uma causa genética, a pessoa já pode nascer com esse defeitinho. Então, nós sabemos que as pessoas que têm, por exemplo, um familiar próximo de primeiro grau, elas já têm 4% a mais de chance de ter um aneurisma. Se são 2 parentes de primeiro grau, já vai para 8%. Existem algumas doenças genéticas que também cursam com aneurismas cerebrais, como é o caso dos rins policísticos, da doença de Marfan, da displasia fibromuscular, da anemia falciforme. Então, essas pessoas têm uma tendência maior a ter defeitos na parede do vaso. E tem situações onde esse defeito é adquirido, por exemplo, um traumatismo, né? Um trauma, uma infecção local, uma doença inflamatória, como é o caso das doenças do colágeno ou do tecido conjuntivo, as doenças autoimunes, como é o caso das vasculites. E aí, a partir desse defeito no vaso sanguíneo, com as pulsações, com a pressão do sangue, a parede vai se deformando, vai formando uma bolha ali e vai constituindo um aneurisma. Doutor, ele tem alguns sintomas, o aneurisma, assim, que as pessoas devem ficar atentas, que se perceberem, assim, ou uma doença silenciosa? A maioria das vezes ele é assintomático, sabe, Mauro? Ele não produz sintomas, na grande maioria dos casos ele é achado quando você faz uma investigação. Mas os sintomas podem aparecer, por exemplo, do aumento dele súbito, quando a artéria ela se dilata, né? Então a pessoa costuma sentir uma dor de cabeça muito forte, né? Então, dor de cabeça muito forte, dor no rosto, muitas vezes, pode ser um sinal da formação de um aneurisma. Ele pode causar sintoma também se ele crescer devagar, lentamente, comprimindo as estruturas que estão do lado, normalmente os nervos. E o mais comum é que ele comprima os nervos da região dos olhos. Então a pessoa pode ter a pálpebra caída de um lado, né? A diferença das pupilas de um lado para o outro, dificuldade de movimentar os olhos, um estrabismo que não ocorria antes, podem ser sintomas aí da compressão dos nervos que estão passando próximo dos vasos sanguíneos. O último grupo de sintomas é quando realmente ele se rompe. Daí os sintomas são mais graves porque isso se constitui o acidente vascular cerebral hemorrágico, né? Uma hemorragia que as pessoas conhecem como derrame. Aí a pessoa tem uma dor de cabeça forte, pode ter crise convulsiva, pode ter diminuição da consciência, entrar em coma e tudo mais, né? Então, são esses 3 grupos de sintomas que a gente tem aí.
Doutor, mas assim, é possível você ter um aneurisma cerebral assintomático? Então, se você não ter esses sintomas, e pode acontecer? Isso, em geral, quando ele tem tamanhos pequenos, quando ele começa a se formar, ele não causa nenhum sintoma. A pessoa está desenvolvendo isso e não tem nenhum sintoma. Muitas vezes eles são achados durante a investigação de outros problemas. A pessoa está pesquisando outros tipos de problema e a gente acaba encontrando nos exames de imagem o aneurisma. A gente chama de aneurisma incidental. É aquele que não tem sintoma nenhum e que a gente encontrou num exame. Doutor, e como que ocorre o diagnóstico? Como que é feito assim para ter certeza que é isso? Então, os diagnósticos são mais comumente observados quando a gente faz os exames de imagem. Então, na tomografia e na ressonância magnética, que são os exames mais comuns que a gente tem hoje. Especialmente quando você usa contraste. Então, os exames contrastados mostram os vasos sanguíneos melhor do que os outros tipos de exame. E o padrão ouro para você fazer diagnóstico exato do aneurisma é a arteriografia cerebral. É o cateterismo, né, que ao invés de ser feito no coração, é feito nos vasos que vão para o nosso pescoço e para o nosso cérebro. Doutor, e assim, quando ocorre daí o diagnóstico, quando é necessário o tratamento, né, definitivo do aneurisma cerebral, quando que a pessoa sabe que tem que começar a fazer um tratamento ali? Então, é assim, normalmente os aneurismas, eles são classificados por vários fatores. A idade, o sexo, então quanto mais velhos nós somos, maior é o risco. As mulheres têm um risco maior tanto de desenvolver quanto de romper o aneurisma. Se você tem um familiar que já tem um aneurisma, você também tem uma chance aumentada. Os hábitos de vida da pessoa, então se a pessoa fuma, se ela consome algum outro tipo de droga, né? Enfim, você leva em consideração esses fatores e depois você vai olhar o formato, a localização e o tamanho. Então, a gente tem mais ou menos um divisor de águas. Então, aneurismas menores do que 5 milímetros, na maioria das vezes, eles têm uma tendência baixa de romper e de dar complicações. Acima de 5 milímetros, normalmente a gente indica o tratamento, mesmo que eles tenham sido encontrados durante um exame, assim, sem sintomas. E lógico, se o aneurisma rompeu, se a pessoa está tendo um acidente vascular cerebral, uma hemorragia, aí nós temos que tratar imediatamente, tem que fechar esse aneurisma para que não continue o sangramento, né? Para você poder estancar a hemorragia e poder fazer o resto do tratamento. Doutora, a gente está vendo algumas imagens ali. Esse ali seria o aneurisma, aquelas bolinhas que ficam ali, tipo ela dilata, isso aqui? Isso, exatamente. Esse então, ele não rompeu, ele só formou, né? Ali ele se formou, né? Não rompeu naquela imagem. Então você tem a imagem do vaso sanguíneo é um tubo, né? E normalmente no lugar onde você tem o defeito, olha ali, você tem a formação de uma bolha. Ali nós estamos mostrando um tratamento que é feito por cateterismo. Então em azul você está vendo o catéter ou o microcatéter dentro do vaso, colocando uma série de espirais, as pessoas chamam de molinhas, né? Para que elas lá dentro elas vão induzindo o coágulo, vão coagulando, vão fechando. E aí você consegue retirar o microcatéter e com o passar do tempo esse aneurisma ele é excluído. Ele não chegou a romper, então nesse caso, não é um AVC ali ainda. Ali não. Se ele estourar, aí... É que na imagem da representação... Vamos ver a próxima imagem ali também. Ela não mostra exatamente... Tem uma sequência de... Isso, aí é um outro tipo de tratamento. Então, quando vamos falar de maneira simples, quando o pescoço dessa bexiga, né, que nós chamamos de colo do aneurisma, é muito largo, às vezes colocar só as molinhas dentro dele não é suficiente, ou elas podem sair para dentro do vaso sanguíneo e fechar a circulação que você não quer. Então você pode utilizar ali, você está vendo no vaso sanguíneo a colocação de um stent, uma malha para segurar as molinhas dentro do aneurisma e facilitar o fechamento dele. Aí tanto faz, essa técnica pode ser usada tanto com ele roto, né, quando rompeu, ou quando ele é encontrado incidentalmente, assim, sem sintoma nenhum no paciente. Deixa eu ver a próxima imagem, que tem uma ali que tem uma sequência. Esse é o stencil que vai colocando, mas tem uma outra que eu acho que é essa daí. Aí ela explica os vários tipos que eles são, que tem os aneurismos. Exatamente. Então, do lado esquerdo, você vê o vaso sanguíneo num corte ali, né, como se nós tivéssemos cortado ao meio, e é um vaso normal. A segunda imagem da direita é um aneurisma sacular, ele forma uma bolha mesmo, parece uma bexiga com um pescoço. O terceiro é um aneurisma fusiforme, você vê pelo formato ali que ele faz uma curvatura bem lenta ao longo do vaso sanguíneo. E o último é quando há aquela situação em que o sangue entra entre as camadas da parede do vaso, então ele não empurra o vaso como um todo,
como você vê na segunda figura. Ele empurra só aquela camada entre uma e outra e ele tem um formato irregular, unilateral, que é chamado de aneurisma dissecante. Esses são os tipos de aneurisma. Doutor, e depois de diagnosticado também, como que é realizado esse tratamento? É através do catéter? Então, hoje nós, com a tecnologia que a gente chama endovascular, 98% dos aneurismas são possíveis de serem tratados por cateterismo, por tratamento através da neuroradiologia intervencionista, né? Então você faz por cateterismo e quanto mais rápido você tratar, no caso do AVC hemorrágico, melhor. No caso, se o paciente tiver um hematoma, tiver uma outra complicação que precisa da cirurgia aberta, é possível você fazer também uma microcirurgia, a colocação de um clipe. É uma pecinha metálica que fecha ali a entrada de sangue do aneurisma. É como se fazia antigamente, em alguns casos ainda hoje a gente faz esse tipo de tratamento, né? E a decisão sobre o tratamento também ela pode ser postergada na dependência do tipo e do tamanho, né, do aneurisma que você tem. Uhum. E tem alguma maneira de prevenir, doutor? Você tem situações em que você não consegue prevenir, por exemplo, a situação genética ou de outras doenças, não. Mas, por exemplo, o defeito ele tende a progredir mais se você tiver pressão alta, né? Obviamente, em cada pulsação cardíaca com maior pressão, você tem uma tendência a formar mais e a expandir o aneurisma. Então, tratar a hipertensão arterial, cessação do fumo, do cigarro, se a pessoa fuma, né? Exercícios físicos também têm uma certa influência para você diminuir a progressão do aneurisma e você tem que tratar o próprio aneurisma quando ele tem indicação mesmo, né? Então a prevenção é mais no sentido de você identificar os pacientes de risco, risco genético, risco de outras doenças e encaminhar para fazer um diagnóstico precoce. Então quanto antes a gente tratar, menos risco para o paciente. Hoje você tem uma estatística desfavorável quando o aneurisma se rompe. 15% dos pacientes não conseguem nem receber o tratamento, às vezes nem chegar no hospital quando ele se rompe. Então é uma situação muito grave que se a gente conseguir tratar precocemente é melhor. É isso aí, por isso que é importante a gente fazer aqueles check-ups que a gente sempre fala aqui no programa, procurar o médico e fazer. Doutor, gratidão, obrigado, bom retorno aí para Toledo, obrigado aí por essa aula de hoje à tarde. Eu gratidão. que agradeço, Mauro, viu?